A paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Encontro com Cristo. E nesse programa muito especial é sobre a nossa escola de líderes. Fique com as imagens. Glória a Deus. Lucas 5, do 4 até o 11. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora eu vou mostrar para vocês, apresentar a vocês a outra forma de liderança. A liderança inspiradora. A primeira foi a manipuladora, agora a inspiradora. É essa que a gente vai precisar nesta noite assimilar, colocar como o ideário da nossa vida para que a nossa liderança seja efetiva. Jesus não nos oferece coisas, Ele nos oferece tudo, ou seja, sua vida, seu propósito. Ele não comunica o que fazer, mas o porquê fazer. Ele é mais profundo, ele comunica propósito. Vou dar para você um exemplo bem fácil para você entender. Celulares que possuem um símbolo, um logotipo de uma maçã mordida, são de que empresa? Olha, você sabe, da Apple. Você tem, na propaganda da televisão, você vê outras marcas, diversas marcas. Você também vê propagandas da Apple. Mas a propaganda da Apple, ela se restringe apenas a apresentar o símbolo. E você vê as pessoas nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil e outras partes do mundo, se digladiarem quando sai um lançamento do novo iPhone. É o mais caro, mas é o que todo mundo quer. Por quê? Porque a Apple, ela comunica o seu propósito. Ela não comunica apenas só um celular, possível para você participar de redes sociais, se comunicar. Não, ela comunica algo maior. O propósito da Apple é comunicar a inovação. Então, se você tiver um iPhone, um iMac, você vai estar demonstrando para quem tiver à sua volta que você é alguém inovador. Dificilmente você vai ver alguém com seu notebook, colocar de uma forma pública, visível, abrir o notebook e aparecer lá o outro sinal, outra logomarca, senão da Apple. Mas quando o camarada tem um notebook da Apple, um iMac, ele coloca e levanta aquela parte de cima para aparecer o quê? A maçã. Quando ela faz isso, todo mundo olha, ele tem um iMac. Ou seja, ele comunica o propósito. Jesus não estava interessado apenas em comunicar o que fazer. Estava interessado em comunicar
por que fazer. Porque ele poderia ser apenas uma liderança manipuladora e dizer, olha, é o seguinte, estou vendo que vocês estão com uma necessidade, vocês não pescaram nada. Então eu quero que vocês vão até aquele outro lado do lago, joguem a rede naquele local e vocês serão supridos de suas necessidades. Vocês terão peixe em abundância. Era só isso. Isso seria o quê? Suprir uma necessidade. Jesus foi além. Além de dizer isso, diz, olha, agora vocês não vão apenas ser pescadores de peixes. Vocês vão além, vocês vão cumprir um propósito maior. Propósito que será a vida de vocês. Lembra da liderança manipuladora? Geramos seguidores amantes de si mesmo, que buscam suprir as suas necessidades, que buscam realizar os seus sonhos, vão atrás de benefícios, o que eu posso oferecer a eles. Estarão comigo até o momento de eu estar oferecendo benefícios. A partir do momento que eu apresentar para eles um desafio, a partir do momento que eu apresentar a eles uma dificuldade, eles pulam do barco. Quem já passou por esse processo? Se sentiu abandonado? Quem se sentiu abandonado quando surgiu o momento de arrebentar, o pessoal pulou do barco? Aí você pode agora fazer uma autoanálise daquilo que eu estou falando desde o início. A liderança inspiradora faz com que eles fossem até onde Jesus tinha dito a eles, retirado a rede com aquela imensidão de peixes. Detalhe, quando eles chegam, Jesus os convida a viverem o porquê, o propósito. Vocês, a partir desse momento, deixarão de ser apenas pescadores, porque eu quero ir além com vocês, e vocês serão outra coisa. Vocês também serão pescadores de homens, servos que lideram. Diga, servos que lideram. Vivem o propósito, vivem o porquê. Pessoas que possuem a mesma convicção que você tem, começam a se juntar a você. E se inicia a formação de um grupo que nós consideramos de imparáveis. Quem gostaria, a partir desta noite, 13 de junho, formar uma legião, uma equipe, um time de pessoas inspiradas em você, inspiradas em Cristo, e junto com você, junto com a sua convicção, com o seu propósito, se tornarão pessoas imparáveis. Quem gostaria de viver esse propósito, fique de pé no seu lugar. Se você gostaria de viver isso de fato, fique de pé no seu lugar. Para vos salvar, se sossegar. Mestre, chegou a bonança e paz desde o céu e o mar. O meu coração gosta
anjos levará. A delícia dos gemidos baixa e polutar, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Juízes capítulo 3, e o versículo de número 31, que encontrou, diga amém. Diz-nos assim: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Amém. Vamos todos juntos repetir este versículo. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar em nosso telão. No tempo 3, 1, 2, 3. Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto que acabamos de ler, ele não é um texto conhecido. Se fôssemos falar a respeito de Sansão, Gideão, Davi, Moisés, seria do conhecimento de todos. Porém, o homem que vemos aqui em foco se chama Sangar. Sangar, ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia Sagrada. Nesse versículo que nós lemos e no capítulo de número 5. Alguns historiadores dizem que este versículo é como se fosse uma erosão. É como se fosse algo inusitado que aconteceu na Bíblia. E alguns historiadores não deram o devido valor, a devida importância para a história de Sangar, que com o passar do tempo, a sua história pareceu que foi se mutilando. Mas Deus não permitiu com que ela fosse esquecida. Tanto é que está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Esse homem, temos poucas informações a respeito dele. Ele não era hebreu. Ele não fazia parte dos filhos de Abraão. Ele não fazia parte do povo de Israel. Ele era um simpatizante do Deus vivo. Ele ouviu falar das histórias, ele ouviu falar dos feitos, ele ouviu falar dos milagres, até que um dia ele aceita a fé de Moisés. Ele se converte ao Deus Todo-Poderoso. E esse homem, ele está agora em uma cena difícil e parece que impossível ao mesmo tempo. Parece que ele foi para se matar, parece que ele foi para se suicidar, porque como é que um homem, somente um homem, vai lutar com 600 homens? E Sangar, diz a Bíblia,
que ele era filho de Anate, portanto um gentio, e ele estava trabalhando com um instrumento, e diz essa tradução que era uma aguilhada de bois, em outra tradução, uma vara de guiar bois. Ele estava trabalhando, quando de repente vieram os inimigos, os filisteus, pessoas preparadas para a guerra, pessoas capacitadas para a peleja, cada um com suas espadas e escudos. Todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada e encontrar o povo filisteu, eles estão em peleja, eles estão em guerra. E Sangar, ele não tinha nenhuma experiência com batalha, ele não tinha nenhuma experiência com guerra, tanto é que ele não tinha uma espada nas mãos. A única coisa que ele tinha nas mãos era uma vara de guiar bois. Mas ele tinha algo essencial para a vida de qualquer cristão e principalmente para a vida de qualquer líder. Sabe o que era? A fé no Deus de Israel. Ele acreditava que não importava o instrumento que ele tinha ou o material que ele tinha, mas o mais importante de tudo era a sua fé no Deus Todo-Poderoso. A mesma fé que Davi ele teve quando foi enfrentar o gigante Golias. Ele não usou as armaduras, nem tampouco as armas de Saul, porque não servia nele, não cabia nele, mas apenas com uma funda e uma pedra, ele acreditava que Deus lhe daria vitória. Então Sangar, ele se levanta, e apenas com essa vara de guiar bois, ele vai derrotar os filisteus, e não são poucos, são exatamente 600 filisteus. Alguns historiadores dizem que Sangar, ele derrotou 600 filisteus no decorrer de toda a sua vida, ou seja, em um mês ele mata um X quantidade de filisteus. No outro ano ele mata X quantidade de filisteus, e no final de sua vida ele derrotou 600. Mas isso não é certo e nem tão pouco correto, porque se realmente ele fosse para pelejar e guerrear com os filisteus no futuro, ele andava sempre com uma espada na mão, mas ele estava com uma vara de guiar bois. Então ele matou 600 filisteus em um só dia. O mais importante na nossa vida não é aquilo que nós temos, não é a arma que nós possuímos, mas o mais importante é sabermos usar aquilo que nós temos. O mais importante não é a arma que você tem na mão, ou o material que você tem na mão. O mais importante é como você vai usar. E Sangar, ele não olhou para esse lado, se era uma espada, se era um escudo. Ele simplesmente olhou e disse: eu tenho um instrumento, e é com esse instrumento que eu vou derrotar esses filisteus. É com esses instrumentos que eu vou derrotar esses inimigos. E na mesma hora ele se levanta, e ele vai à peleja, e ele derrota todos. Quantas das vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos que nós somos incapazes, pensamos que nós não temos preparo, pensamos que até mesmo aquilo que nós temos ou possuímos é pouco para fazer a obra de Deus. Nós achamos que aquilo que nós temos, não conseguimos liderar uma célula, não conseguimos ir mais à frente, não conseguimos multiplicar, não conseguimos liderar um culto, liderar uma missão, porque nós nos achamos incapazes. Mas escute uma coisa, você tem que se empenhar naquilo que vai fazer. Sangar, ele tinha só instrumento, mas ele se empenhou na guerra, na peleja, e Deus deu vitória para ele. Você tem que se dedicar e se empenhar naquilo que vai fazer. Não coloque dificuldade, não coloque barreira, não coloque empecilho, mas diga:
Deus está comigo no pouco que eu tenho, nas circunstâncias que me cercam, mas eu vou à frente e Deus vai me dar vitória. Quem pode glorificar a Deus por isso? Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga isso para ele: não tenha medo. Fale para ele: não tenha medo das circunstâncias, das dificuldades. Não tenha medo se você se sente incapaz. Mas interessante que Deus, ele confunde a lógica humana. Quanto mais você se sente fraco, é aí que Deus lhe usa. Quanto mais você se sente incapaz, é aí que Deus vai te usar. Porque Deus, ele não usa nariz empinado. Deus usa alguém que é dependente dele e que confia nele. Você tem que se empenhar naquilo que você faz e saber usar a arma que Deus te deu. Exemplo, se é na área de informática, se dedique para isso. Se é na área da escrita, se dedique para isso. Ajude os irmãos. Se é na área da engenharia, se dedique para isso. Qual é o talento que você tem? Não esconda, mas se empenhe e faça a obra de Deus. E você vai ver que a obra de Deus vai crescer e os gigantes, eles vão cair por terra. Sangai, ele poderia olhar e dizer assim: não, são 600. Como é que eu vou derrotar esses homens? Só eu? Estou sozinho. Ou seja, ele estava em desvantagem. Ele estava em desvantagem, mas ele não olhou para esse lado. Ele olhou o que estava mais à frente. E outro detalhe, queridos, sabe o que é? Sangai é um homem considerado solitário. Ele estava sozinho. A Bíblia nem fala tanto a respeito dele, nem comenta tanto a respeito dele. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver que é um livro que tem ciclo. Ou seja, é o povo que erra, é o povo que peca e como consequência vem a opressão. O povo clama por perdão e Deus liberta. Sangai, ele não era hebreu. Sangai não era pertencente às tribos, mas ele tinha uma fé no Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que ele se tornou juiz. Você não entendeu? E eu vou repetir, vou tentar interpretar para você. Ele não fazia parte da herança de Abraão, ele não fazia parte do povo de Deus, mas a sua fé fez ele transpor montanhas, barreiras, protocolos, fez ele ir às alturas, e Deus o exaltou a ponto de tornar ele um juiz. E você vai ver em todas as histórias dos juízes, Sangai é o único que é diferente. Sabe que a Bíblia diz, aqui na história de Sangai, que o povo não estava em opressão, mas também não diz que o povo clamou. Mas a Bíblia diz que Deus usou para libertar o povo de Israel. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te usar para libertar pessoas. Você não entendeu, perdeu uma bela oportunidade para dar glória a Deus. Eu vou repetir de novo: Deus vai te usar para libertar pessoas. Deus vai usar a tua célula, Deus ele vai usar você, Deus vai usar a tua casa, Deus vai usar a tua família, Deus vai usar a tua vida para libertar pessoas, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Quem crê nisso, levante as suas mãos para o céu e por um minuto vai glorificando e adorando a Jesus de Nazaré. E onde você está, você pode ser considerado um Sangai, mas Deus usa o Sangai. Pode ser solitário, pode não ter uma espada nas mãos,
Pode não ter todo o instrumento na mão, mas o que ele teve, ele soube usar. O que você tem, não espere pelo líder, não espere pelo pastor. Eu vou fazer a obra quando isso acontecer, eu vou fazer a obra quando vier me consagrar, eu vou fazer a obra quando me derem condições. Ei, o pouco que você tem, se empenhe e Deus vai te abençoar. É o pouco que você tem, é o instrumento que você tem. Não coloque dificuldades, não coloque barreiras, mas Deus usa Sangá para mudar a história. Deus usa um homem a princípio desconhecido. Você pergunta quem foi Sangá, tem gente que nem vai dizer que estava na Bíblia. Ele era desconhecido, a história quase esquece ele, mas Deus usa os desconhecidos. Tem gente aí que já começou a entender. Deus usa os anônimos. Quem foi Paulo? Paulo só se tornou Paulo porque Deus usou um Ananias antes. Paulo só entrou no cenário porque Deus usou um Ananias antes. Deus, ele vai levantar pessoas, mas só vai levantar quando você se permitir ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga assim para ele: você pode ser um desconhecido. Olhe para ele: você pode ser um desconhecido. Você pode ser um Sangá. Mas o importante não é o que você tem na mão. Fale para ele: o importante é saber usar o que você tem. O importante é saber usar o que você tem. Nós estamos aqui essa noite, e eu posso dizer a vocês: o templo central entrará numa nova fase. Deus, ele tem algo grande para nós. E eu já vou avisando aqui os irmãos. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado. E essa igreja vai crescer mais e mais. E sabe quem Deus vai usar? Serão as células missionárias. Serão as células missionárias. Cada lá vai se tornar uma igreja. Cada crente vai se tornar um ministro. Você vai ver Jesus batizar com o Espírito Santo dentro de casa. Você vai ver Jesus libertar dentro de casa. Você vai ver milagres sobrenaturais acontecerem nos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós profetizamos que o novo tempo está se aproximando para os crentes aqui do Templo Central. O bairro Nazaré será impactado pela glória de Deus. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Aleluia, aleluia. Maravilha, você viu que o programa de hoje, foi maravilhoso. Portanto, eu quero te convidar para assistir os outros programas, que com certeza será tremendo. Deus em Cristo te abençoe.